Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Dessa vez nós vamos falar sobre a produção do conhecimento científico. Antes de falar do conhecimento científico, vamos falar do conhecimento popular, que a gente chama de senso comum. Todo esse conhecimento que as pessoas aprendem com as pessoas mais velhas e essa experiência que os mais idosos vão tendo, eles vão passando para os mais jovens, esse conhecimento ele é chamado de conhecimento popular. Tá? Ele não precisa ser testado, não. Tá? Então, é através da vivência e é passado, então, de geração em geração. Já o conhecimento científico, não. O conhecimento científico ele é embasado, né, numa hipótese que é testada, tá bom? Vamos ver alguns detalhes. Os conhecimentos científicos são produzidos a partir de pesquisa. Vocês estão observando agora nos telejornais, todos os dias falando da vacina contra a Covid-19, né, contra o coronavírus. Vocês percebem que é tudo muito minucioso. A pesquisa ela é feita com muito detalhe. Essa pesquisa ela precisa também de testes. Esses testes eles precisam ser positivos para que esses cientistas conversem entre si, para que não haja nenhuma contestação. Quando há contestação, e se for plausível, aí tem que retornar nas pesquisas, fazer novos testes para verificar então se essa vacina vai ser válida ou não, se ela pode ser produzida e utilizada. Então, o conhecimento científico ele tem um objetivo real. Essa pesquisa ela não pode ser baseada no achismo, né? Eu acho, é preciso ser baseada em realmente testes para verificar se essa hipótese lançada ela é correta, ela é positiva ou não, tá bom? E por falar em conhecimento científico, tudo que o ser humano tenta explicar do que acontece na natureza ou no universo, toda essa tentativa de explicar, ela vem baseada em pesquisa científica. Por exemplo, quando se diz que tudo que existe, né, que possui massa, que ocupa um lugar no espaço, é matéria, isso foi estudado, né, cientificamente para comprovar isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma rocha onde contém, né, o minério de ferro, né, essa substância ferro ela está presente aqui nesta matéria. Essa chapa de ferro ela é uma parte, uma porção limitada da matéria. Por isso que nós chamamos essa chapa de aço de corpo. Essa chapa de aço ela pode ser usada para fazer um portão de ferro. Esse portão de ferro ele tem uma utilidade, então ele é chamado de objeto, tá certo? Então nós temos a matéria, o corpo, que é uma porção limitada da matéria, e um objeto que é um corpo que tem uma utilidade. A mesma coisa nós temos aqui, ó. A celulose é uma substância encontrada nos vegetais. Então, nós temos a árvore, que é a matéria. Uma tábua de madeira, né, é um corpo. E quando nós usamos essa tábua para fazer uma mesa, aí essa mesa, então, é um objeto, porque é um corpo que tem uma utilidade. Outro conhecimento também baseado na pesquisa científica é de que a matéria ela se encontra em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a matéria está no estado sólido, ela tem tanto a forma quanto o volume definidos. Quando está no estado líquido, ela tem volume definido, mas ela não tem a forma, porque quando você coloca o líquido em recipientes diferentes, o volume permanece o mesmo, mas a forma ele toma a forma do recipiente onde ele foi colocado. E quando a matéria está no estado gasoso, ela não tem nem a forma e nem o volume definido. O espaço que tem, ela vai ocupando, tá? E também a forma do espaço que tem. Então, por isso que não tem nem forma e nem volume definidos.
A matéria no estado sólido, também comprovado cientificamente, as partículas que formam essa matéria no estado sólido, elas ficam muito próximas umas das outras. Já no estado líquido, ela fica mais ou menos afastada, ou seja, já tem um espaço maior entre uma partícula e outra. E no estado gasoso, o espaço entre uma partícula e outra já é bem maior. As mudanças, assim como a matéria tem um estado físico, ela pode mudar de sólido para líquido, de líquido para sólido, de sólido direto para gasoso, de gasoso direto para sólido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido. Então, para cada mudança dessa, tem um nome, foi dado um nome para cada mudança dessa. Aqui nós temos o exemplo da água, que é a substância mais comum que a gente costuma dar como exemplo. Se você tem a água no congelador em forma de cubos de gelo, então ela está no estado sólido, tá certo? Se ela passar para o estado líquido, então nós vamos chamar essa mudança de fusão, tá? Ela derreteu, passou de sólido para líquido, está derretendo. Então essa mudança de estado é chamada de fusão. Do líquido, se passar para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Existem 3 tipos de vaporização: a rápida, a lenta e uma que é bem rápida. A gente fala que é rapidíssima. Quando você tem uma roupa secando no varal, como aqui, por exemplo, a passagem da água líquida para o estado gasoso, ela é de forma lenta. Então, nós chamamos de evaporação. Aqui eu não tenho uma imagem mostrando, mas quando você vê uma água fervendo numa panela, ali nós falamos que ela já está em ebulição, tá? Porque já está passando de líquido para gasoso de uma forma mais rápida. E quando você deixa uma gota de água cair numa chapa quente, que dá aquele chiado característico, essa passagem de líquido para gasoso é muitíssimo rápida. Aí a gente chama de calefação. Mas todos 3 são do tipo, a mudança de estado físico chamada de vaporização. Quando é de gasoso para líquido, aí nós chamamos de condensação, tá? Costuma chamar de liquefação, mas o nome mais comum é a condensação. Quando é de líquido para sólido, então é a solidificação. De sólido direto para gasoso, sublimação, tá? E sendo o contrário, a ressublimação. Nós temos aqui, por exemplo, um chuveiro. Quando nós estamos no chuveiro quente, vapores da água, tem a água líquida, mas também tem a água no estado gasoso. Essa água no estado gasoso, quando encontra a superfície fria do espelho, ela condensa, passa de gasoso para líquido, por isso que o espelho fica embaçado. Ele só desembaça depois que volta a passar de líquido para gasoso. Aqui nós temos um picolé, que a gente chama de geladinho, né? Em cada região tem um nome diferente. Ele é feito através da mudança de estado físico, solidificação, ou seja, o líquido do suco, então forma o geladinho que faz estar no estado sólido. Aqui nós temos a fusão. A barra de chocolate, né, que estava... aqui nós podemos mostrar mais de uma mudança. A barra de chocolate estava sólida. E aí, ao derreter, né, ao fornecer calor, ela derrete, então passa de sólido para líquido, portanto, fusão. E quando você coloca lá nas forminhas e deixa novamente, né, resfriar, aí ela vai passar de novo para o estado sólido. Então, fusão quando derreteu, solidificação quando solidificou. Lembrando que essas substâncias, qualquer substância, ela pode reagir com outras, ou ela pode se decompor em outras. Nós temos que diferenciar o que é fenômeno físico do que é fenômeno químico. Quando nós estávamos falando anteriormente sobre as mudanças de estado físico,
Isso são fenômenos físicos. Você aquecer alguma coisa, você derreter alguma coisa, você solidificar uma substância, isso tudo é fenômeno físico. Agora, quando quando a partir do fenômeno ocorre formações de substâncias novas, aí a gente tem transformação de substâncias. Essas transformações de substâncias, aí nós vamos chamar de fenômenos químicos. Aqui eu tenho, por exemplo, um ferro, parte é ferro, parte é ferrugem. Antes era tudo ferro. Agora ficou parte ferro, parte ferrugem. Você observa que a ferrugem é completamente diferente do ferro, então são substâncias diferentes. Como que isso aconteceu? A substância ferro, ela entrou em contato com o oxigênio, né, com água e originou outra substância, que é a ferrugem. Aqui nós temos um exemplo de um fenômeno físico. A barra de ouro foi derretida. Então, aí nós temos a fusão. Então, qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Bom, aqui nós temos outros exemplos. Por exemplo, a respiração celular. Respiração celular são reações químicas que acontecem dentro das células dos seres vivos. Então, só o nome dizer que são reações químicas, né? A gente já sabe que é um fenômeno químico. Barra de ouro derretida, como eu já mostrei anteriormente, é um fenômeno físico. Aqui, quando eu coloquei fenômeno biológico, é porque é um fenômeno químico que acontece dentro do ser vivo. Então, bio vem de ser vivo. Ferrugem, acabei de dizer para vocês, é um fenômeno químico. Roupa molhada secando, é apenas uma mudança de estado físico, portanto, um fenômeno físico. O combustível queimando, fenômeno químico. Toda queima é uma reação química, tá bom? É um fenômeno químico. Então, tudo isso que nós mostramos aqui agora está relacionado com o conhecimento científico, porque isso tudo foi baseado em testes, em experimentos testados, ok? Então, mais uma vez, eu repito sobre a diferença entre o conhecimento popular e o conhecimento científico. Conhecimento popular é aquele que é passado de geração em geração, não precisa de provar nada, é a partir mesmo das experiências vividas. E já o conhecimento científico não, ele tem que ser embasado em pesquisas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e caso tenham alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Um abraço e até a próxima!